Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Gente, quanto tempo que eu não vim aqui gravar um vídeo para vocês. Mas eu já tô aqui hoje para gravar esse vídeo especialmente para vocês. O último vídeo que eu gravei eu não me lembro muito bem, gente, já tem tanto tempo que eu não gravo mais aqui no YouTube. Mas eu acredito que eu falei sobre a minha filha, sobre por que eu me tornei terapeuta. E dando continuidade nisso, sobre como foi que eu me tornei terapeuta e por que eu me tornei terapeuta, é isso que eu vou contar aqui pra vocês. É isso que eu vou compartilhar aqui com vocês, porque lá no Instagram, só se a gente fizer live, mas a gente não consegue, né? O story é curto e perde, né? A gente fica lá no final, vai subindo, a gente vai postando outras coisas, e aqui no YouTube não, sempre fica aqui. Então, retomando os nossos vídeos que eu vinha fazendo aqui para vocês, que eu acredito que já faz meses ou até ano, vou falar sobre por que eu cheguei na profissão de terapeuta. Quem ainda não assistiu os vídeos anteriores, assistam, mas eu vou contar aqui para vocês de novo, porque todas as vezes que a gente conta, a gente se lembra que tem sempre outras coisas que a gente não falou nos vídeos passados. Porque a nossa vida ela é uma vida cheia de muita coisa, cheia de muita informação, de muitas coisas que a gente vive no nosso dia a dia, e que o que é um vídeo de 5 minutos, 10 minutos para contar uma vida inteira. Eu hoje tenho 35 anos, então tem muita coisa que eu já vivi que eu não vou conseguir contar em um vídeo de 10 minutos, 15 minutos. Então, quando eu tinha os meus 18 anos, lá em 2005, eu terminei o meu ensino médio em 2005, e aí eu queria fazer uma faculdade. Queria fazer um curso superior, sempre foi minha vontade, meu sonho. E, gente, era uma confusão, sabe? Uma confusão na minha cabeça, na minha mente. E eu falei que eu ia fazer enfermagem. Eu ficava falando para as pessoas que eu ia fazer enfermagem. Aí eu fui fazer um curso, e tinha uma colega lá de curso e ela falou para mim que... Eu contei para ela que eu queria fazer enfermagem, ela falou: olha, fazer enfermagem você vai se deparar com muitas coisas bem, assim, fortes, né? Ela me falou que eu ia encontrar pessoas feridas, pessoas acidentadas, queimadas, pessoas doentes, né? E aquilo, como eu tinha muitos traumas, eu era cheia de traumas emocionais, que tudo que me falavam que ia me trazer sofrimento ou dor, lógico, né, que a gente não gosta de sentir dor, nem de sofrer, mas era exagerado, porque eu já parava e eu já não queria mais fazer aquilo por causa que eu ia passar ou poderia passar por uma situação parecida, e aquilo já me bloqueava, já me travava, e eu já desistia daquilo que eu queria. Olha só. E quando ela me falou isso, foi como se aquele sonho acabasse, aquele sonho de ser enfermeira acabasse. Não quis mais, eu falei que eu não ia mais fazer enfermagem. E aí eu fui buscar outras profissões, e sempre na área da saúde, gente, porque eu tinha um sonho de usar um jaleco branco. Aqui eu tô usando, olha, é um blazer branco, porque hoje eu sou terapeuta e eu adaptei o blazer. Mas eu tinha um sonho de usar um jaleco branco. E por eu querer usar o jaleco branco, gente, eu queria fazer medicina. Medicina também chegou a ser um dos cursos superiores que me chamou muita atenção, e que eu tinha o desejo imenso de fazer medicina. E aí eu ficava querendo saber o que eu ia ser se eu fizesse medicina.
E como na época eu já tinha trabalhado muito de babá, já tinha trabalhado desde os meus 12 anos de idade como babá, eu chegava a falar que eu ia ser uma pediatra. Depois eu falava que eu queria ser clínico geral, porque eu tinha muito medo de cirurgia, muito medo assim de hospital, sabe? Mas eu queria fazer medicina, mas tinha medo de hospital, tinha medo das doenças, tinha medo do que o paciente poderia me passar de doença, porque eu tinha muito trauma, tinha muita ansiedade, eu tinha ansiedade generalizada, eu tinha praticamente todos os transtornos de ansiedade, eu tinha fobia de cobra, fobia de morto, eu tinha ansiedade generalizada, eu tinha toque, eu vivia todo o tempo lavando as mãos, se tudo que tivesse fora do lugar me agoniava, eu subia lá de baixo para ver se eu tinha trancado a porta, para ver se eu tinha trancado a janela. Então eu tinha toque, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Então eu não quis mais, também acabava pensando nas coisas ruins que poderiam acontecer, que eu acabava desistindo do meu ensino superior, das coisas que eu queria, né? E aí eu comecei a pesquisar outras coisas na área da saúde, outros cursos superiores na área da saúde. Foi quando eu comecei a pesquisar sobre biomedicina. E aí eu fui pesquisar mais sobre a biomedicina, ele dava com agulha, eu também tinha medo de agulha, medo de seringa. Gente, tudo que eu queria fazer, eu sempre olhava as partes negativas, os contra dessas coisas, e eu acabava travando, me bloqueando e desistindo do que eu queria. Olha o que os traumas fazem com a gente. E aí eu comecei a pesquisar sobre nutrição. Falei, quer saber? Eu vou ser nutricionista. Eu vou atender as pessoas, eu não vou precisar estar lidando com uma pessoa doente, onde essa pessoa doente vai me transmitir uma doença. E também não vou precisar estar mexendo com seringa, com agulha, nem com cirurgias. E aí eu comecei a falar que eu queria fazer nutrição, que eu queria ser nutricionista, porque eu queria ser nutricionista. E eu fui, gente, fiz a inscrição na faculdade de nutrição. Quando eu pego a grade de disciplinas que ia ter no primeiro semestre, estava lá, anatomia humana. E quando eu li anatomia humana, eu fui pesquisar sobre o que era anatomia humana. E aí eu acabei descobrindo que eu ia ter que estudar o corpo humano e que eu ia também ver um corpo humano no laboratório dessa disciplina. E aquilo já me fez desistir imediatamente, porque eu tinha fobia de morto. Como eu falei anteriormente, eu tinha fobia de morto, eu não podia ver morto, eu não gostava quando alguém morria, eu não queria saber, eu não queria ir para velório, eu não queria que ninguém me mandasse foto, eu não queria ver, eu queria continuar com a imagem daquela pessoa viva. Mas morta eu não queria, porque ficava na minha mente e eu tinha insônia, eu ficava pensando, até quando eu ia tomar banho, eu não conseguia fechar o olho debaixo do chuveiro, porque eu achava que o espírito do morto, a pessoa que tinha morrido, ia me pegar. Olha só, isso é a fobia de morto. E aí eu desisti. Eu falei, quer saber, não vou fazer isso não, porque eu não quero lidar com morto, eu não quero ver um corpo morto na minha frente, um cadáver. E foi quando eu fui analisar o que eu queria fazer, aí eu decidi que eu ia fazer psicologia, porque era a área da saúde e também poderia usar o jaleco, né? E aí eu fui me inscrever em psicologia. Tudo isso na FAMetro, né? Na faculdade FAMetro aqui de Manaus. E cheguei, me inscrevi, cancelei a inscrição de nutrição, me inscrevi para psicologia. Quando eu pego a grade, a disciplina, gente, do primeiro semestre, olha o que eu me deparo. De novo, com anatomia humana. E eu fiquei pensando, eu disse, não, eu vou assim mesmo. Comecei a estudar. Estudei um mês e ainda não cheguei a ir para o laboratório, não cheguei a
a ver um cadáver na disciplina de anatomia e psicologia e desisti por causa da pressão. Gente, quem sofre com transtorno de ansiedade, que tem muitos traumas, vai desistir de muita coisa na vida. Porque a gente sempre vai olhar para o lado negativo, para o que pode dar errado, para o que você tem medo, para aquilo que te deixa desconfortável, e você geralmente vai desistir. E aí a pressão dos professores falando sobre as provas, sobre os trabalhos e muita coisa, muita demanda de trabalho para fazer, para realizar, para entregar, datas próximas para entregar. E eu também pagava, né? Era R$560 a mensalidade na época. E aí eu falei, quer saber, eu vou desistir. Eu desisti de novo. Fui lá e desisti. E nesse período a minha irmã falou, Mana, você não quer fazer o Enem? O Enem, né? E aí eu disse, quero. Fui lá e fiz, mas desacreditada, completamente desacreditada. Eu achava que eu nem ia passar e fiz. Aí a minha nota não deu nem para psicologia e nem para nutrição que eu queria fazer. E aí eu fui pesquisar, procurar uma área na área da saúde, um curso superior na área da saúde. Eu encontrei a estética e a cosmética. E aí eu entrei, me inscrevi, deu tudo certo, me inscrevi, ganhei a bolsa e comecei. Quando eu pego a grade disciplina, gente, com o que eu me deparo de novo? Com a anatomia humana de novo. Eu falei, a anatomia humana me persegue. Eu vou estudar assim mesmo. Vamos ver, que seja o que Deus quiser. E na primeira aula de laboratório que a professora falou que a gente ia ver o cadáver, ia tocar no cadáver, eu tava me tremendo todo, porque eu ainda tinha fobia de morto. Hoje eu não tenho mais fobia de morto, gente, não tenho mais. Tratei, curei, fiz a terapia, passei pela terapia. Por isso hoje eu acredito muito na terapia, no meu processo terapêutico, eu sou terapeuta, né? E acredito muito na minha terapia, no processo que eu executo, no meu método. Porque é o mesmo método que eu fui tratada, que eu fui curada, que eu executo, mas do meu jeito, da minha maneira, que faz sentido tanto para mim quanto para os meus pacientes, porque todos os meus pacientes, eles têm muito resultado. Resultados, assim, extraordinários, incríveis, magníficos. E aí eu comecei a estudar. E eu terminei, né, a faculdade de Estética e Cosmética, mas eu não senti tanto medo lá na aula, não. Porque acho que estávamos com a professora e com os outros colegas, com as outras colegas, e foi bem tranquilo. E não fiquei com aquela imagem na minha cabeça. Até fiquei, mas é como se eu tivesse entendido que aquilo ali não ia me fazer mal. Também não sabia de quem era, né, o corpo, o cadáver. E aí eu estudei e terminei. E foi lá na estética e na faculdade de estética e cosmética que eu descobri que tudo que eu gostava de estudar, que eu já estudava assim, sem ninguém precisar me mandar, gente. Eu ficava estudando de manhã, de tarde, de madrugada, eu via o sol nascer, porque eu gostava. Eu entrava num assunto, aí eu clicava num link, eu já ia para outro. Eu baixava muitos livros, eu tenho muitos livros baixados em PDF, que eu ficava lendo, porque eu gostava. Gostava e gosto de física quântica, de Ho'oponopono, de meditação, de PNL, de constelação familiar, de lei da visualização, lei da atração. Todas essas técnicas, afirmações positivas, e foi quando eu cheguei na terapia que me ajudou a libertar de todos os traumas. Fui aluna da Elaine Ourives, eu fiz o curso da Elaine Ourives, e aí eu encontrei a TRG, que é a Terapia de Reprocessamento Generativo, que é dado pelo professor Jair Soares. Então, passei pelo processo da terapia e hoje eu sou terapeuta. Por quê? Porque eu vi que eu tive resultado com a terapia. Eu falei, eu já estava trabalhando, né, de terapeuta, eu já era terapeuta de PNL, de meditação, mas eu sentia que faltava alguma coisa mais, faltava algo mais potente, mais poderoso, sabe? E foi quando eu encontrei
a TRG, essa terapia que eu paguei, estudei, e lá a gente tem os estagiários, eu fui atendida, passei pela terapia, me tratei, me curei. Minha terapeuta também é uma excelente terapeuta. E foi quando eu trouxe a técnica para o meu atendimento. Pronto. E aí eu uni todas as técnicas que eu já estudei, todos os tipos de terapia que eu já fiz, o que eu estudei, que eu fiz curso, que eu fiz treinamento, mentorias e tudo mais. E hoje eu tenho o meu próprio método, que é o meu método processo terapêutico Superar e Recomeçar. O que é um método? É um processo. É tudo que eu estudei, com as minhas experiências, com tudo que eu aprendi, com tudo que eu estudei, com tudo que eu... experiências do meu próprio atendimento com os meus pacientes. Então eu cheguei nesse nível de ter o meu próprio método, onde você não vai encontrar em lugar nenhum, em canto nenhum desse mundo, porque esse método é meu. É o meu método, o meu processo terapêutico, que só quem é meu paciente vai ter acesso a esse método, a esse processo, chamado Superar e Recomeçar. Método terapêutico Superar e Recomeçar. De anos de estudo, porque eu já estudava isso desde 2011, as técnicas de terapia, eu já estudava, mas eu não sabia que era terapia, não sabia. E aí, quando eu fiz o curso da Elaine Orives, eu ainda me aprimorei muito mais. E foi quando eu entrei na faculdade de Estética e Cosmética que lá eu descobri. Aí dava lá na disciplina de terapias holísticas, ou terapias integrativas ou complementares. Aí lá eu estudei bioenergética, que eu já estudava sem ter professor nenhum para me mandar estudar, porque eu gostava. Tinha lá as técnicas de auriculoterapia, aromaterapia, cromoterapia, tudo aquilo ali. E aí que eu fui descobrir que tudo que eu já estudava, que eu já gostava, que eu já praticava na minha vida, eram terapias. E aí pronto, é terapeuta que eu quero ser. E aí eu me especializei em várias técnicas terapêuticas, uma delas é a PNL, a meditação, a TRG, afirmações positivas, Ho'oponopono, meditação, EFT e lei da visualização, lei da atração. E foi quando eu cheguei e hoje eu sou essa terapeuta, onde os meus pacientes falam que eu sou incrível, eu sou maravilhosa. E realmente eu sei que eu sou, porque realmente eu sei que meus pacientes têm muito resultado. Porque eu tive resultado também com todas essas terapias que eu fiz. Hoje eu tô aqui justamente por causa das terapias que me ajudaram a me libertar dos traumas emocionais, dos transtornos de ansiedade, que com eles a gente sente que eu sentia muito medo, eu tinha muita insegurança, era muito sentimento de inferioridade, carência, inveja, indecisão, vergonha, sentimento de pobreza, de escassez, de miséria, de raiva, de ódio, de mágoa, de concorrência, de egoísmo, de orgulho, de desvalia, me sentia desvalorizada, eu sentia que eu não merecia nada de bom. Então tudo isso eu me libertei, e principalmente dos traumas e dos transtornos de ansiedade, como a ansiedade generalizada, o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, a TAG, que é a transtorno de ansiedade generalizada, as fobias de cobra, de morto e de sapo, e muitas outras coisas. Porque a insegurança, a vergonha, o medo, a incapacidade, a irritação, o estresse, eles são sintomas dos traumas e dos transtornos de ansiedade. Então, hoje eu sou terapeuta, hoje eu tenho o meu próprio método, que é o meu método terapêutico Superar e Recomeçar. Superar por quê? Porque você supera os seus traumas desde a infância até a sua idade atual. Você supera os sofrimentos, você supera as dores
que são os traumas, né? Que o que é trauma é sofrimento e dor nas emoções. Supera os traumas emocionais, supera a ansiedade, porque você vai começar a ter controle, porque a ansiedade ela é uma emoção que ela nunca acaba, mas ela quando ela está descontrolada, ela te causa muitos sintomas ruins, como tremedeira, vergonha, calafrios, palpitação, respiração ofegante, você de vez em quando tem muitas crises de ansiedade, crise de pânico, transtorno de pânico, tudo isso ela acarreta, tudo isso a ansiedade faz com você quando ela está descontrolada. Então, tudo isso eu me libertei. Eu tinha muitos ciúmes do meu marido, eu tinha um ciúme exagerado, eu brigava muito, eu gritava, eu xingava, eu me metia em tudo, eu queria estar falando para todo mundo como que tinha que ser, como que tinha que não ser. E as pessoas falavam que eu me metia muito, que eu dava palpite em tudo. E eu não gostava, mas mesmo assim eu não sabia controlar aquilo. Parece que tudo eu queria saber, tudo eu queria me meter. E hoje não, gente. Hoje eu, pra falar a verdade, sim, não quero saber dos problemas de ninguém. Eu só quero saber dos problemas dos meus pacientes, das pessoas que vêm até mim, para eu ajudar a se libertar, a se tratar, a se curar, superar e recomeçar uma nova vida. Então, meus amores, por hoje esse vídeo já tem 21 minutos, vai ficar um pouco longo. Então, por hoje, eu vou encerrar aqui esse vídeo, mas agora eu vou começar a gravar de novo mais vídeos para trazer aqui para vocês. Muito obrigada por você que chegou até aqui no final desse vídeo, que assistiu, que gostou. Deixe o seu gostei, tá? O seu like, deixe o seu comentário. Se você tiver dúvidas, quiser fazer pergunta, pode deixar a sua pergunta, o seu comentário, a sua dúvida, que eu posso estar respondendo para você em um próximo vídeo. Se você gostou, deixe o seu gostei. Se inscreva no meu canal e se inscreva para você receber as notificações quando tiver um vídeo novo aqui para você, tá? Honro a tua vida, honro a tua história, muita gratidão por ter chegado até aqui comigo, por ter ficado até aqui comigo. Sou muito grata. Amo você, amo vocês. Vocês são as luzes do mundo e é um prazer ter vocês aqui comigo no meu canal. Um beijo e até o nosso próximo vídeo. Beijo.